Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu selecionei livros de True Crime para iniciantes. Então aqui eu basicamente olhei na minha estante os livros que eu já li, porque a grande parte dos livros que eu já li de True Crime eu tenho aqui versão física. Daí eu selecionei os melhores, na minha opinião, para entrar nesse gênero aí que tá muito popular na internet, principalmente depois que os podcasts chegaram e revolucionaram mesmo, trouxeram mais o True Crime pro Brasil. Antes de começar, já quero deixar claro aqui que são livros que eu realmente li e que eu senti que realmente dá para uma pessoa iniciante estar lendo aí. Mas que existem outros livros aí no mundo de True Crime, tem muita coisa mesmo no mercado. Só que eu optei por falar de livros que eu conheço, porque eu sei o nível de dificuldade que você pode encontrar ou algo assim. Pra mim seria muito complicado eu vir falar de um livro que eu não realizei a leitura, porque eu não saberia como que é a escrita, se é algo mais simples, se é algo mais rebuscado. Eu também não saberia dizer a complexidade para entender aquele caso, porque tem casos muito complexos e outros mais fáceis. Bom, não vou enrolar muito, porque tem bastante livro aqui pra gente estar conversando. Se vocês olharem aqui atrás de mim, vocês vão ver que tem vários livros faltando, porque eu realmente fui lá, garimpei, olhei certinho título por título e selecionei aqui os melhores pra mim. Bom, para iniciar essa lista, a gente vai com os livros que você quer entender termos, saber um pouquinho mais sobre o perfil psicológico, realmente se situar nesse mundo de True Crime. Porque às vezes a gente vê muita série, a gente ouve muito podcast, mas alguns termos ali acabam passando batido, ou então tem algumas coisas que a gente acaba não entendendo muito bem. Tipo, o que faz uma pessoa psicopata um psicopata? Qual a diferença de um psicopata de um sociopata? Enfim, tem diversas coisas que você pode ter dúvida. Então eu selecionei alguns livros aqui que pra mim ajudam muito a sanar essas dúvidas. Eles são realmente um livro para você estar entrando nesse mercado. Mas mesmo assim, se você já leu bastante de True Crime, alguns deles ainda vão te servir. O primeiro deles é Anatomia do Mal. Esse daqui, pra mim, é um dos melhores livros do gênero, tanto para iniciantes quanto para pessoas que já leram muito sobre, já assistiram muito. Eu acho que esse livro é extremamente completo. Ele tem literalmente de tudo que você pensar. Ele sana muitas dúvidas, tanto em questão psicológica, quanto também em casos específicos. É muito interessante a maneira que o Harold escreve. Eu realmente gosto muito desse livro. Eu acho que dos publicados no Brasil, esse daqui é o melhor que eu já li. Então vamos supor, ele vai te explicar sobre um transtorno ali psicológico. Eles vão lá e dão um case file, que seria tipo um caso para você estudar mesmo e entender como que funciona aquele distúrbio, aquele problema ali psicológico na prática. Então é muito interessante, é muito legal, porque você pega essa parte um pouco mais técnica e depois você é inserido nessa parte um pouquinho mais prática para você saber mesmo quando identificar ali num caso ou outro. Lógico, né, gente, esses livros de True Crime nenhum te dá uma qualificação aí pra você sair prendendo as pessoas ou nominando se as pessoas são ou não X coisas, mas ele consegue sanar muitas dúvidas, ele consegue mesmo suprir coisas que você pode ter aí quando você tá lendo outros títulos, ou então quando você ouve um podcast e fica se perguntando por que foi nomeado de tal jeito certa pessoa e não de tal jeito. Então aqui a gente tem um guia super completo. Eu vou até mostrar o sumário deles para vocês verem o tanto de tema que é abordado. Olha isso. Ele é muito completo. Ele realmente é um dos livros mais completos de True Crime que eu já li. E ele também tem a versão de filmes, do True Crime nos filmes, que eu ainda não li, mas que por ser do Harold, eu acho que também deve ser extremamente completo para quem gosta mais dessa parte. Esse livro aqui eu li, eu acho que foi o ano passado, então eu já tinha aí uma grande bagagem com True Crime, mas mesmo assim eu fiz diversas marcações, foi uma leitura assim muito produtiva mesmo para mim. E, de fato, eu recomendo muito esse livro, assim, de olhos fechados. É o mais completo do tema. Se você está iniciando no True Crime, ou se você já tem um pouquinho de experiência, eu recomendo a leitura desse livro, porque sempre vai ter algo a agregar para você. Mas ainda, se você está ali iniciando, eu acho que ele consegue ser ainda mais interessante. E essa questão de ter casos ali no meio do livro é legal, porque você consegue ter ali uma experiência diferente com diversos tipos de crime, diversos tipos de gravidades, né, níveis de crime, e ver qual tipo de livro você vai querer seguir na carreira solo, né, nos livros mais independentes, tipo, eu gostei mais da história do Ted Bundy, então compro o livro do Ted Bundy. Ou então, gostei mais do BTK, então vou pro BTK. Mas uma coisa interessante desse livro aqui, que eu também tenho que falar, é que ele não foca só em casos extremamente famosos aqui pra gente do Brasil, como, por exemplo, Ted Bundy e BTK, mas ele também traz outros casos que
são muito famosos lá fora, mas que às vezes aqui no Brasil a gente não tem tanto contato. Modus Operandi Guia de True Crime, eu sinto que ele é um pouco do que é o Anatomia do Mal, mas tipo assim, bem pouco. Ele foi meio que baseado, eu sinto muito que ele foi baseado na Anatomia do Mal, porque tem muitas características que a gente tem ali, que a gente tem aqui, só que de maneira muito resumida. Então isso daqui é para iniciante mesmo. Você já assistiu algumas coisas, já ouviu algumas coisas e quer pegar seu primeiro livro ali para entender termos e tal, se você não é muito integrado nesse gênero. Daí eu recomendo esse livro. Ele é realmente bem iniciante. Diferente do Anatomia do Mal, que eu acho que uma pessoa que já consumiu muito desse gênero ainda pode aproveitar bastante dele. Modus Operandi eu acho que a gente aproveita um pouco, mas não tanto. Então eu acredito que esse livro é realmente pensado para quem nunca leu nada de True Crime e quer pegar o primeiro livro. Então esse livro aqui é para você. Assim como a Anatomia do Mal, a gente também vai ter alguns casos entre essas explicações e enfim. Só que aqui não necessariamente o caso tem ligação com o resto do texto. São apenas casos que elas estão contando ali com base ali no podcast delas, né? Que elas fizeram sobre True Crime, então a gente tem alguns casos imersos aqui que você até tem o código para estar ouvindo o podcast depois. O interessante desse livro, que Anatomia não tem, por conta, né, de ser um livro americano, é que esse daqui a gente encontra algumas partes da legislação brasileira, alguns inserts mesmo no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que às vezes você não vai encontrar em outro livro. Então essa pra mim é o ponto extra do Modus Operandi, mas eu realmente sinto que ele é um livro muito mais iniciante do que Anatomia do Mal. Anatomia do Mal aborda muito bem qualquer tipo de nível que você esteja no True Crime, mas o Modus Operandi eu sinto que é realmente mais focado para as pessoas que estão dando os seus primeiros passinhos. Então, pra gente que já consumiu bastante, pode ficar um pouco cansativo pra você, pode ficar um pouco repetitivo. Outro livro que eu recomendo demais, esse daqui meu, é os dois livros juntos, mas tem a versão deles separadas, tá? Se você quiser comprar um só ou outro. Eu não sei se ainda vende essa edição, eu realmente não sei dizer pra vocês, mas eu vou deixar o link da Amazon, tanto dessa versão aqui, quanto da versão separadas, pra vocês darem uma olhadinha. Nessa versão que eu tenho aqui, tem o livro Louco ou Cruel e o Made in Brasil, da Ilana Casoy. Então, são realmente dois livros, ó, eu até deixei separadinho aqui, onde começa um e onde termina o outro. E esse livro aqui, eu acho que tanto Louco ou Cruel quanto Made in Brasil são ótimos livros para você estar iniciando aí no True Crime. O Louco ou Cruel, acho que o próprio título já dá a entender, né, qual vai ser a premissa do livro, para onde que a gente vai estar indo, né, que são mais essa parte psicológica para realmente entender a mente desses serial killers, ou psicopatas, e enfim. Então a Ilana vai se aprofundar mesmo para tentar nos explicar um pouquinho melhor sobre o tema e também vai trazer alguns casos, nesse caso, casos americanos. Então é muito interessante, a gente também consegue ter esse comparativo. É um livro muito completo, eu acho a escrita da Ilana Casoy muito fácil de se acompanhar, não é uma escrita extremamente técnica, é uma leitura realmente gostosa de estar fazendo, você não vê o tempo passar. É outro livro que você vai fazer diversas marcações, como eu fiz. Já o Made in Brasil, ele é mais focado mesmo no Brasil, e ele é mais focado em contar casos brasileiros do que realmente essa parte psicológica, mas eu acho que ele entra, assim, super como um livro de iniciantes também. Entre os dois, eu prefiro começar com Louco ou Cruel, mas Made in Brasil já entra para nossa próxima seleção, que é livros com mais de um caso, para você que está iniciando aí, conseguir ver essas coletâneas e conhecer mais casos e decidir depois quais livros você vai estar lendo. Então, dentro dessa seleção de coletâneas de True Crime, eu recomendo muito o Made in Brasil, porque, né, são casos brasileiros. Aí, às vezes, a gente não tem tanto conhecimento sobre eles. Então, é muito interessante. Algum desses casos brasileiros, a própria Ilana foi atrás de pesquisar e entrevistar eles. Então, é muito interessante. A gente realmente tem ali um bate-papo, a gente consegue enfrentar mesmo eles e colocar em posição o que a gente viu em outros livros, até mesmo no Louco ou Cruel. Então, muita coisa que a gente aprende e vem em Louco ou Cruel é aplicado ali no Made in Brasil. Então, eu acho muito interessante e eu acho que faz total sentido você ter os dois livros, mas o Made in Brasil mais pensando em coletâneas e o Louco ou Cruel mais pensando nesse livro mais iniciante para você entender mais o perfil psicológico e etc. E já que a gente falou de coletânea de casos, não tem como não falar dele, né, que é um dos mais famosos de coletâneas de casos, que é Lady Killers. Esse livro aqui, ele é mais focado em mulheres, algumas mais antigas, outras um pouquinho mais atuais, mas a gente vai vendo como que a mulher foi ganhando aí notoriedade no reino do crime, né, conforme as décadas, porque por muito tempo acreditavam que mulheres não eram capazes de matar,
por conta da força física, por conta da brutalidade mesmo, não associavam isso à figura feminina. Então aqui a gente vai ter um pouco dessa contextualização histórica e também contando um pouco sobre essas mulheres aí que matavam sim, antes mesmo das pessoas desconfiarem que mulheres matavam. Então a gente tem também algumas histórias que por muito tempo foi mito, tipo a Condesa Sangrenta, que todo mundo falava que ela tomava banho de sangue e tal. Aqui a gente entende o que de fato aconteceu. É muito interessante, eu gosto bastante desse livro aqui. Confesso que quando eu li, eu não gostei tanto porque eu sentei e li de uma vez. Essa é uma recomendação que eu tenho para deixar para vocês. Livros com mais de um caso, vá lendo aos poucos, não se apresse, não tente ler tudo em um dia só. Vai no seu tempo, porque são às vezes muito casos parecidos, principalmente lady killers, que são mulheres ali que começaram a matar com base no veneno. Então se você quiser ler na pressa, ler tudo em um dia, pode ser que fique um pouco repetitivo. Mas você consumir esse livro aos poucos, ele é um livro muito interessante, com muita coisa, com realmente esse background histórico. Eu gosto bastante da escrita da Tori também. E inclusive eu tenho outro livro dela pra recomendar. Mas eu gosto muito de Lady Killers. Anatomia do Mal, né, como eu tinha dito, também tem coletânea dentro dele. Então também pode ser um livro interessante pra você que quer aí escolher um caso em específico, tá tendo essa experiência. Mulheres Confiantes é da mesma autora de Lady Killers. E esse daqui a gente vai ter também as mulheres como foco do livro. E nesse daqui são mais golpes, trapaças, persuasão feminina. Mas não se engane pensando que vai ser algo chato. É algo muito divertido. A escrita da Tori aqui tá muito divertida também. A gente realmente vê uma evolução assim na escrita dela. Assim como Lady Killers, eu recomendo também que você leia aos poucos, por serem coletâneas de contos. Mas nesse daqui, se você ler de uma vez, eu não acho que seja tão cansativo como ficaria Lady Killers, porque aqui as histórias são bem diferentes umas da outra, por mais que envolvam ali golpes e trapaças. Então a gente tem uma pessoa que roubava diamante, outra que forjava a identidade pra conseguir o que queria. Enfim, são coisas um pouco mais diferentes de um caso pro outro. Então, se você lê assim uns 3 contos por dia, não vai ser algo cansativo. Nesse daqui a gente não encontra figuras tão marcantes e tão conhecidas quanto Lady Killers, mas ainda assim eu gosto bastante dessa coletânea. E pra quem gosta aí desse ramo de coletâneas, agora saiu pela Dark Side também Damas Mortais, agora em 2023, que eu também vi muita gente elogiando. E pelo que eu notei, é algo mais parecido com Lady Killers mesmo. Então, acredito que pode ser um livro interessante. Eu não posso vir aqui com propriedade e falar que é um bom livro para iniciantes, porque eu não li ele ainda, eu ainda não tenho. Mas eu confio aí, pelo que eu vi, que talvez seja, sim, um livro muito legal. Tá, agora a gente já entendeu sobre livros mais de perfil psicológico, a gente já entendeu sobre livros de coletâneas. E qual livro, assim, de um caso isolado eu começo? Qual você me recomenda mais? Bom, primeiro de tudo, quero dizer que isso depende muito do nível de exposição que você já teve no True Crime. Então, se você já tá acostumado com porradaria, com tudo de desgraça acontecendo, eu acho que o céu é limite. Você pode ir desde Ted Bundy, BTK, tem muita coisa aí interessante para você estar explorando. Agora, se você é uma pessoa menos exposta, que você ainda não tem tanta familiaridade, não sabe se você vai absorver muito da leitura, porque pra mim, pelo menos, eu sinto que lendo as coisas ficam muito mais na minha cabeça do que eu assistindo. Eu assisto, quando eu desligo aquilo fica ali na minha mente por algum tempo, mas depois ela some, enquanto na leitura não. Aquilo fica muito tempo na minha cabeça, então eu sinto que os livros me impactam mais. Então, se você acha que quer começar com algo mais leve, eu selecionei alguns livros aqui. Então, livros de casos isolados mais leves. O primeiro deles é Goodfellas. É um livro de mafiosos. Ele foi o que inspirou o filme Os Bons Companheiros que a gente tem aqui. Ele foi o que revolucionou mesmo a história de máfias. É uma história de máfia, vai ter sim ali a questão de violência, só que as coisas de violência elas são passadas bem rápidas nesse livro, porque não é o foco deles. O foco deles é realmente mostrar a vida de mafioso, toda a questão ali da ostentação e também das consequências dessa ostentação, né? Então esse é um livro muito interessante, até mesmo para quem não gosta de true crime, porque eu sinto realmente que ele é bem mais tranquilo, não tem nada assim extremamente gráfico que vai fazer você ficar arrepiado ou sentir nojo, sentir angústia durante a leitura, algo bem mais tranquilo. Então se você está aí tentando se expor um pouquinho mais para o true crime no modo de leitura, esse daqui é um ótimo livro para você estar iniciando, porque eu realmente sinto que ele é um pouco mais leve. Mas ainda assim eu amo esse livro, a escrita dele é super fluida e quando você termina de ler você nem consegue acreditar que tudo isso
realmente aconteceu. Os livros que eu estiver falando, eu vou deixar nos cards os vídeos resenhas dele. Os meus vídeos resenhas não tem spoiler, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais neles, recomendo que você vá lá e veja o vídeo específico deles, porque lá, né, eu tenho 10 minutos pra falar sobre cada um deles, então eu consigo falar muito mais do que eu consigo falar aqui, né? Aqui eu tô dando um breve resumo, uma breve introdução do que vocês vão conseguir encontrar. Suzanne, do Ulysses Campbell, eu também acho que é um ótimo livro aí pra você estar começando um caso isolado, porque o Ulysses, ele conta tudo com um ar, assim, mais de fofoca, sabe? Um pouco mais divertido, um pouco mais leve. Não é tão pesado quanto, por exemplo, o livro da Suzanne, que a Ilana Casal escreve. O que a Ilana Casal escreve, eu sinto que ele tem uma carga mais pesada, ele é um pouco mais difícil de digerir. Não digo que ele é mais difícil de ler, mas eu acho que a história acaba ficando marcante demais com a gente. Eu acho que realmente o livro do Ulysses funciona muito bem. Ele também é um pouquinho mais curto, enquanto o da Ilana foi com base ali no julgamento. Aqui o Ulysses, ele foi entrevistando pessoas que conheceram, que conviveram e que participaram desse caso. Então é realmente uma fofoca bem contada. Eu realmente gosto muito da escrita do Ulysses, eu acho que realmente flui muito bem, principalmente para iniciantes, e que às vezes acaba ficando um pouquinho mais travado na leitura. Esse aqui vai cair como uma luva. Os outros livros do Ulysses eu ainda não li, mas com certeza o da Elise Matsunaga, da Flor de Lis, também deve ser nessa pegada, então o Ulysses é um bom autor de entrada. Ah, mas por que você não recomenda Ted Bundy, Columbine, etc, que você fala tanto? Bom, como eu disse, são livros com cargas emocionais mais fortes, mais pesados, que provavelmente as coisas que estão escritas ali vão ficar com você por mais tempo, que vai ficar realmente fixo ali na sua cabeça. Mas se você já está acostumado com esse tipo de coisa mais gráfica, se você está acostumado com esse nível de violência, eu super recomendo eles. Na verdade, eu recomendo, assim, todos os livros de true crime de casos isolados, com exceção desse daqui que eu vou falar. Esse daqui, se você é iniciante, eu recomendo que você realmente fuja um pouquinho dele. Por quê? Não é, assim, um problema com o Ivan Mizanzuki, eu acho o podcast incrível, eu acho que a série também é incrível, mas o livro ficou extremamente confuso. Se você nunca teve contato com o true crime e começar por esse daqui, provavelmente você não vai querer mais olhar pra cara de true crime. Assim, gente, sério, muita gente no meu clube ali que já tem um pouco mais de contato, e até outras amigas minhas que também já têm mais contato com o true crime, ficaram ali um pouco receiosas com esse livro e muita gente abandonou, muita gente mesmo. Então, assim, para vocês entenderem, a gente tem transcrição de fitas, uma coisa se contradiz com a outra, a gente aprende uma coisa num capítulo que depois no outro capítulo a gente aprende que não é. E daí, o estilo de narrativa do Ivan, que ele optou por pôr aqui nesse livro, também não ajuda, então eu acho que ele acabou ficando um livro muito confuso. Eu mesmo, que já consumi muito de true crime, fiquei lelé das ideias lendo esse livro. Então eu recomendo muito Ted Bundy, BTK, Killer Clown, enfim, esses livros isolados, mas não recomendo você começar por O Caso Evandro. Assim, O Caso Evandro eu realmente recomendo depois que você já ter ouvido o podcast, já ter visto a série, que você já realmente consumiu, já conhece o caso de cabo a rabo, daí talvez seja uma leitura interessante. Mas não é um livro que eu recomende tá começando aí no gênero de true crime. Eu realmente acho que ele é um livro assim que foge um pouco da curva do que a gente encontra em true crime. Então ele pode assustar muito, pode ser uma experiência negativa pra você que tá entrando aí no gênero. E HQs de true crime, quais você recomenda? A gente tem bastante HQs aí saindo de true crime pela Dark Side. Outras editoras ainda não trouxeram esse nicho aí de HQs. Então a gente tem um catálogo assim um pouco mais pequeno do que em consideração a livros, e eu particularmente só consumi 2 HQs, então vai ser essa que eu vou estar falando aqui. Essa daqui é Crime e Poesia. Se você já tá há um tempo no canal, você já tá cansado de me ouvir falar sobre ela. Tem um vídeo só dela aqui no canal. É uma das HQs assim que eu mais gosto, é um livro favoritado na minha vida. E aqui, assim como o Goodfellas, eu sinto que ele é um pouco mais leve na questão do crime em si que acontece. Eu não vou contar qual é o crime que acontece, tá? Porque eu acho que pode ser um spoiler. Mas o crime que acontece aqui não envolve morte. Então é algo mais leve da gente tá lendo, sabe? Porém, essa daqui tem um gatilho muito, muito forte pra depressão e você tirar a sua própria vida. Então, se você tem gatilho com esse tipo de coisa, eu não recomendo que você realize essa leitura. Aqui a gente vai ter a história ali de um cara que ele ficou cego. A gente vai entender por que ele ficou cego. E também o background dele com o filho dele. O filho dele tá prestes a ser preso quando o pai dele ali
resolve abrir o jogo e contar toda a verdade sobre a vida dele, que ele nunca tinha falado. Então a gente vai ver como que foi ele ficar cego, como foi para ele aprender Braille, que é a maneira de ler e escrever que ele passa a ter depois que ele ficou cego, e como que tudo isso fez com que ele se conectasse com a literatura e como que a literatura salvou a vida dele. Porque aqui no início da HQ a gente vê que ele é escritor. Então a gente vai entender como que ele chegou nesse ponto com base nessa história que ele tá contando pro filho dele. E é assim, uma HQ muito impactante, muito poderosa. Ela realmente tem diversas camadas, diversos temas abordados. E é realmente muito delicado, é realmente incrível. E é aquela HQ que também você termina e não acredita que isso realmente aconteceu. Mas sim, aconteceu. E essa daqui, assim como Goodfellas, é uma HQ que eu recomendo mesmo se você não gosta de true crime, mesmo que você não goste de coisas gráficas. Eu acho que essa HQ, assim, é realmente incrível e todo mundo deveria ler. Quem não tem, né, esses gatilhos, que não tem problema com esse tipo de gatilho. E a outra HQ que eu li foi Green River Killer. Aqui a gente vai ter uma história que ela não é tão focada no assassino, mas sim mais focada nos policiais, até o dia que eles realmente encontram, e esse cara não é um cara fácil de lidar, pega bastante pegadinhas mesmo, pega bastante peças com a polícia, e eles ficam ali naquele impasse de até onde é verdade, ou ficar tentando achar os corpos, enfim. E a gente vai vendo como tudo isso atinge a vida familiar desses policiais, que ficaram assim anos pra achar esse cara, e quando acham, ainda tem que lutar, né, pra arrancar respostas dele. E, enfim, dar um feedback pra essa família que perderam seus familiares e nunca tiveram ali o fechar do caixão, né, que é realmente conseguir encontrar o corpo e seguir em frente da melhor maneira possível depois que isso aconteceu. A gente tem também a questão dos policiais sendo mais próximos dos familiares, né, das vítimas, e eles trazendo muito disso pro pessoal. E depois que o Green River Killer, enfim, é preso, como que isso impactou, né, essa carreira deles impactou pro resto da vida deles. Então é uma HQ muito interessante, uma HQ, assim, com muitas camadas e que eu gosto bastante. Ela é bem mais curtinha do que Crime e Poesia, mas é uma HQ que eu recomendo muito. E se você for iniciante, eu acho que tem bastante potencial de você gostar. Ela, por ser focada nos policiais, ela tem um ritmo um pouquinho mais lento do que os livros de serial killers, né? Que são aquela coisa mais frenética, de busca, sabe? Ele é um pouquinho mais lento, mas ainda assim eu acho uma história muito válida que realmente vale a leitura. Essa pilha de livros gigante que dá aqui atrás de mim são os livros aí que eu recomendo pra você que é iniciante de true crime. Mas se você já tá um tempinho mais aí no true crime, ou acha que tá afim de coisas mais gráficas, mais violentas, fica aqui no canal porque eu tenho diversas resenhas. Um livro que eu li recentemente e que eu recomendo demais, também vou deixar aqui nos cards, que é Se Você Contar. Já dá uma passadinha no canal, a gente tem uma playlist só de true crime, e lá tem bastante resenhas de livros um pouquinho mais pesados, com uma carga emocional mais fortes. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.